Bom dia, queridos amigos e irmãos. Nós vamos hoje encerrar o estudo sobre Deus e a Trindade, concluindo esse trabalho tão maravilhoso. O Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, aquele que veio concluir ou realizar ou colocar em prática o plano da salvação, morrendo naquela cruz para nos salvar e nos perdoar de todo o pecado. E o Deus Espírito Santo, o Consolador, aquele que trabalha no coração do homem, mostrando para ele o pecado, a justiça e o juízo, levando o homem a arrepender, a pedir perdão e entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então esse é o papel de cada um na individualidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos concluir com algumas perguntas que diz: o que as Escrituras revelam acerca de Deus? É a primeira pergunta que nós fazemos. As Escrituras revelam acerca de Deus, que Deus é trino, que Deus decreta e realiza os seus decretos de acordo com a sua santa e divina vontade. Uma outra pergunta que nós vamos fazer: quem é Deus? Deus, nós chegamos à conclusão que é tudo aquilo que o homem necessita para ser salvo. É único, é verdadeiro, é vivo, é espírito, é verdade, é amor. E é o Criador e Salvador de todas as coisas, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós vimos também quantas pessoas há na divindade. Quais são elas? Nós vimos que Deus é único, mas ele subsiste em três pessoas. Quem são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso fica bem claro na primeira carta de João, capítulo 5, que nós lemos durante os estudos todos, dizendo: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a palavra, o Logos, o Verbo, e o Espírito Santo. E estes três são um. No céu, o Pai, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Estes três são um. Também, qual é o papel de cada um no propósito de Deus? O papel de cada um. Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, aquele que realizou e cumpriu o plano da salvação. Por quê? Porque o homem de si mesmo não pode fazer nada para ser salvo. O homem está morto nos seus delitos e pecados. E mediante a morte e a ressurreição de um justo, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, por meio dele, nós voltamos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos salvos mediante Cristo Jesus. E o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus prometeu, é ele quem aplica os ensinamentos que Jesus fez por meio da palavra de Deus. E esta palavra mostra o pecado, a justiça e o juízo. E o Espírito Santo vem aplicar isso no coração do homem. Quinto, cite uma definição a respeito de Deus. Nós vimos vários: Deus é único, Deus é vivo, Deus é verdadeiro. Mas eu quero citar três que eu não falei antes. Onipresente, Deus está presente em todo lugar. Onisciente, Deus conhece todas as coisas. Onipotente, ele tem poder para fazer tudo. Salmo de número 139 mostra o poder, o conhecimento de Deus e a presença de Deus em todas as coisas. É só ler o Salmo de número 139 e você vai ver a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. E a última pergunta, a penúltima pergunta: o que Deus significa para você? O que Deus significa para você? Queridos, há muitas pessoas que não sabem quem é Deus.
acham que Deus é a força da natureza, acham que Deus é um espírito de luz, acham que Deus não existe, acham que Deus é um profeta, acham que Deus, se existe, Deus é mau, que nos criou e deixou aqui à mercê de tudo isso. Não, Deus não é isso. Deus é amor. A essência de Deus é amor. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode fazer a leitura deste texto de João capítulo 3,16 e tirar a palavra mundo e colocar o seu nome. Porque Deus me amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu creia nele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto mostra duas coisas maravilhosas: o amor de Deus por nós e o único meio de sermos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, se não for por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus coloca o caminho, ele está definindo o caminho. Ele não diz um. Se ele diz um, poderia ter outros caminhos, mas não. Ele diz: eu sou ou seja, o único caminho. Quando diz a verdade, ele é a única verdade. Não há outras verdades. A única verdade. E quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o único que pode nos dar a vida eterna. É por isso que na ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, queridos, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, convide Cristo para ser o Senhor da sua vida, porque Ele é o único que pode nos salvar de todo pecado. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então somente Cristo pode nos justificar de todo o pecado. Somente Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E nenhuma dívida está sobre aqueles que crê em Cristo Jesus. E Paulo, ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Coloque toda a sua fé em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós vamos orar encerrando este estudo de hoje. Senhor, graças te damos, ó Pai. Aplica esta palavra em cada coração. Que possamos realmente crer em Cristo Jesus para sermos salvos. Que o teu Espírito Santo seja derramado em cada vida que está clamando por Jesus nesta manhã, ó Pai. Liberta-os de todo o pecado. Perdoa, Senhor, assim como Jesus nos perdoou naquela cruz. E que possamos ter a certeza que somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.